Boa noite. Vamos testando a reunião. Agradecendo a presença de todos. Vamos iniciar com a prece, tá? Mestre Jesus, paz de misericórdia e amor. Agradecemos ao Pai por mais essa reunião, por mais esse momento de luz, de paz, de caridade. Agradecemos a espiritualidade amiga por estar aqui presente, por nos auxiliar, nos guiar nessa noite de hoje. Que seja sempre feita a vontade do Mestre Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos ver se nosso irmão Joelson. Vamos lá, Joelson, entrar de novo. Já fiz a internet hoje, né? Vamos. Bem, eu fiz a prece inicial, né? Isso. Eu vou ler fazer um exórdio. O exórdio de hoje é do livro O Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, através de espíritos diversos, né? E é o capítulo 98, chamada e escolha, pelo espírito Emmanuel. Sem flor não há semente, mas se a flor prepara, só a semente permanece. Sem instrução, a máquina é segredo. Mas se a instrução avisa, só a máquina produz. Sem convicção, a atitude não aparece. Mas se a convicção indica, só a atitude define. Sem programa, o trabalho se desordena. Mas se o programa sugere, só o trabalho realiza. Sem teoria, a experiência não se expressa. Mas se a teoria estuda, só a experiência marca. Sem lição, o exercício não vale. Mas se a lição esclarece, só o exercício demonstra. Sem ensinamento, a obra não surge. Mas se o ensinamento aconselha, só a obra convence. Disse Jesus, referindo-se à divina ascensão. Serão muitos os chamados e poucos os escolhidos para o reino dos céus. Isso quer dizer que, sem chamada, não há escolha. Mas se estamos claramente informados de que a chamada vem de Deus, atingindo todas as criaturas na hora justa da evolução, só a escolha que depende do nosso exemplo nos confere caminho para a vida maior. Que vida maior é essa? Como eu estava falando, né? O exórdio de hoje, ele trata do livro do Consolador, né, que é chamada e escolha pelo Espírito Emmanuel. Então, é exatamente essa chamada e essa escolha que há essa necessidade de nós mesmos fazermos uma reflexão, de fato, né? Reflexão de como está a nossa jornada espiritual. Né? Precisamos de ferramentas, obviamente, para nos ajudar, para nos auxiliar, mas se nós ficarmos com esse conhecimento, com essas ferramentas exclusivamente para nós, e não colocarmos isso em ação, não vamos progredir. Né? E é justamente nesse assunto que o nosso irmão Joelson Oliveira, do Núcleo Espírita Allan Kardec, eu digo ele é do Núcleo Espírita, mas eu já vi em todas as casas lá em Cajazeiro, né? Eu tinha dúvida. Eu achava que você era do Sirineus no início, porque eu lhe vi tanto no Sirineus alguns anos atrás. Que o Joelson é espírita, é trabalhador, né, Joelson? Tem todo o trabalho, Joelson está aí. Uma amiga nossa daqui de Cajazeiras, ela diz que
a gente é trabalhador sem casa, né? A gente é da causa. Sem casa e da causa, né? Para não ficar essa coisa incrustada de apenas no local, né? A gente tem, e até uma proposta de Joana de Ângeles é essa, de desencarcerizar o espiritismo dentro do centro espírita. O espiritismo está muito encarcerado à casa espírita. Então, assim, a nossa proposta, né, é desencarcerizar. Então, assim, essa pandemia fez muito isso, né? Tipo, a sua casa, a minha casa, a casa de todos os trabalhadores hoje é um centro espírita de forma remota, né? São várias filiais da doutrina espírita, está acontecendo em toda casa. Então, assim, essa pandemia não tem nada de doença, ela tem cura em todos os níveis, em todos os sentidos, em todos os processos. Por isso que Neto, lá de João Pessoa, da federação de lá, diz que falta um capítulo no livro dos médios que é de influência na tecnologia, influência espiritual nas tecnologias, porque com certeza tem aí alguma coisa. Eu acho que é um bom período, acho que daqui a algum tempinho vai sair alguma coisa, hein? Vai sair alguma coisa. Essa conexão, né, que você está tendo das casas espíritas mais próximas, mais afastadas, né? Esses encontros, né? Eu estou vendo isso muito positivo. Querido, a palavra é sua. Fica à vontade. Nosso irmão Joelson vai tratar do tema A Jornada Heróica da Alma. Fica à vontade. Isso. Então, boa noite a todos que estão aqui conosco, que estiverem e que vão passar, né? Porque acredito que vai ficar gravado no IGTV, né? Janaína? Vai ficar gravado no IGTV e no YouTube. Então, a gente vai tratar desse tema, que para mim é um tema muito lindo, tratado pelo Espírito Joana de Ângeles, e é um tema que é coroado na doutrina espírita por esse espírito, e que faz muito reverência a todas as pessoas que passam por esse processo de transição e de evolução espiritual, que é a jornada heróica da alma. Então, inicialmente, eu queria agradecer ao convite da casa, no Núcleo Espírita Gotas de Luz, para esse momento de reflexão com essa nossa fala, e sobre esse tema que, para mim, ele é muito significativo. Então, o Espírito Joana de Ângeles, né, para quem já ouviu falar em Joana de Ângeles, que é a mentora de Divaldo, ela escreve, né, diversas obras e, muito especialmente no livro Plenitude, que é um dos livros da série psicológica do Espírito Joana de Ângeles, ela vai trabalhar essa perspectiva da jornada heróica da alma. E muito especialmente no livro que compõe a explicação da série psicológica do Espírito Joana de Ângeles, que é Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica, que é um livro compilado por 4 terapeutas que estudaram a obra psicológica de Joana de Ângeles. Depois de 25 anos desse estudo, né, eles escreveram 2 obras, que é a primeira, Refletindo a Alma, a Psicologia Espírita de Joana de Ângeles, e o segundo, que foi Jornada Terapêutica, Espelhos da Alma, Jornada Terapêutica. E o 4º capítulo desse livro é sobre a jornada do herói, sobre o arquétipo do herói, sobre essa perspectiva dessa representação heróica em nossas vidas. E que jornada heróica é essa? Então, no início, né, eu gostaria de fazer uma pergunta para que a gente pudesse refletir sobre essa pergunta durante toda a nossa fala. Então, vocês vão ter uma resposta agora dessa pergunta que eu vou lançar e vocês vão fazer a vocês mesmos, nós vamos fazer a nós mesmos, e no final a gente vai novamente fazer essa reflexão sobre essa pergunta e vocês vão novamente se responder, se assim conseguirem, essa pergunta, que é: o que você diria para a criança que você foi hoje? O que nós diríamos para essa criança? Porque muitas pessoas não sabem, ou não, ou fingem não saber, ou simplesmente não se interessam. Mas a psicologia, né, e a psicologia espírita Joana de Ângeles, ela vai justamente se interessar por essa resposta. Por essa resposta e muito profundamente com a questão da resposta, que é a criança interna que nos habita. Então, como é que foi a vivência dessa criança? Como foi que essa criança viveu? Quem foi essa criança? Como foi o processo dessa criança, o desenvolvimento dessa criança? E o que nós poderíamos dizer para essa criança que a gente foi hoje?
o que é que a gente diria para ela? Porque essa criança, ela continua nos habitando, ela continua em nós, e nós precisamos olhá-la, nós precisamos acolhê-la. Esses momentos em que a gente sente muito vontade de comer doce, de comer açúcar, de ficar de trás de uma porta e depois fazer um susto numa pessoa, todas essas brincadeiras, essa jovialidade, isso é a expressão dessa criança interna, dessa criança que nunca morre. Então, Joana de Ângeles, ela vai resgatar esse convite desse olhar para dentro, nesse sentido de acolher essa criança. Então, uma pergunta que nós faríamos, e espero que vocês possam se responder, é o que nós diríamos para essa criança que nós fomos hoje. Agora, o que eu diria para ela se eu a encontrasse, se eu fizesse contato com ela. Então, no início, né, do capítulo desse livro, existe uma citação de Joseph Campbell, né, que é um terapeuta, onde ele diz assim: temos apenas que seguir a trilha do herói. E lá onde temíamos encontrar algo abominável, encontraremos um Deus. E lá onde esperávamos matar alguém, mataremos a nós mesmos. E onde imaginávamos viajar para longe, iremos ter ao centro da nossa própria existência. E lá onde pensávamos estar a sós, estaremos na companhia do mundo todo. Então, se essa frase, só esse texto, a gente já daria para fazer uma fala de 1 hora. Por quê? Que nessa trilha desse herói, nessa jornada heróica, nós vamos encontrar aquilo que a gente mais teme. E o que é que a gente mais teme na nossa vida? É se encontrar conosco mesmo. As pessoas estão muito ansiosas nessa pandemia porque elas não estão mais tendo tantas ferramentas de fugas e de escamoteamentos psicológicos, que eram os jogos de futebol, as festas, os bares, os aniversários, os churrascos, os mêsversários das crianças, né? Chá de fralda, chá de casa nova, chá disso, chá daquilo, as viagens, né? Os próprios eventos espíritas da gente, do movimento espírita. Então, assim, muita gente se utiliza de tudo isso que é social para fazer fuga. Do contato com o que ele mais teme na vida, que é a sua própria essência, que é o seu autodescobrimento, que é o seu eu. Então, na trilha do herói, nós tememos encontrar algo abominável e encontramos um Deus, porque nos habita um Deus, nos habita um ser divino, centelhas divinas em nós, em que desperta justamente esse Deus interno. E lá onde esperávamos matar alguém, mataremos a nós mesmos. Porque no movimento, né, psicanalítico simbólico da psicologia espírita de Joana de Ângeles, nós precisamos matar algo em nós. E que nós vamos encontrando essas sombras que precisam ser ressignificantizadas, que aqui ele está usando essa expressão matar, mas que na realidade é algo que precisa ser elaborado, é algo que precisa ser ressignificantizado, e que o sujeito vai ressignificantizando a partir desse seu processo, dessa sua jornada heróica da alma. Onde imaginávamos viajar para longe, iremos ter ao centro a nossa própria existência. Então, muita gente acha que fazer uma viagem em volta do planeta Terra é algo longe. Uma viagem espacial, onde você sai do planeta Terra, isso seria algo longe. Mas, na realidade, o lugar mais longe que nós iremos é para dentro de nós. O local, a viagem mais comprida, a viagem mais longa que eu vou fazer será para dentro, para o centro da minha existência, para esse processo de autodescobrimento. E ele continua: e lá onde pensávamos estar a sós, estaremos na companhia do mundo todo. Porque quantos eus me habitam? Se a Terra existe há mais de 4,5 bilhões de anos, né? Quantas encarnações nós já tivemos? Haroldo arrisca dizer que com certeza a gente já teve aí 150 reencarnações. O livro Voltei, de Jacob Mello, né, que na realidade é Frederic Figner, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, ele diz que naquele momento já se tinha a segunda leva de espíritas. Denise Lino, doutora Denise Lino de Campina Grande, da SEJA, ela tem uma palestra Ser Espírita, Ser Comprometido no YouTube, que muitos de vocês podem resgatar.
onde ela vai dizer que, muito provavelmente, pelas contas do IBGE e pela orientação que André Luiz dá em Nosso Lar, nós já estamos aí, e com a mensagem do livro também, Espíritas, novamente, do irmão de Carlos Montana, que foi um espírito muito antigo da época de Kardec, foi um confrade espírita, né, Espíritas pela segunda vez, desculpem, o texto é esse, nós já estamos aí, com certeza, na 8ª reencarnação de espíritas no mundo. E a gente percebe, porque são 20 anos do IBGE, e André Luiz disse que é no mínimo 20 anos para reencarnar lá no mundo espiritual. Então, da mensagem de Kardec para o livro de Frederick Figner, para os anos que se tem de espaço, de 20 e 20 anos, nós estamos aí na 8ª nona, já leva de pessoas que reencarnam e que nós, você, possamos estar na nossa 9ª reencarnação já como espíritas. Como espírita. Isso tem uma certa lógica, porque independente de quem nasceu desse espírito ou não, a questão dos pensamentos, né, das ideias, né, que quando adentra na doutrina, né, percebe que pareciam que eram conhecimentos que já sabia. Que já sabia. Já conhecia. Né? Vezes, né? Quando ele encontrou o livro dos Espíritos, ele teve a certeza que já sabia tudo aquilo. Então, isso justamente nos dá esse alerta, esse sinal de que não é mais novidade para muitos de nós. Por isso que, na época da codificação, inclusive vai sair uma nota, né, e vai sair nas próximas codificações no futuro, notas de rodapés redirecionando o entendimento da palavra culpa e pecado na codificação, porque são palavras que estão já meio que em desuso nos dias atuais. Joana de Ângeles já pede, em toda a sua obra, que ela vai falar de culpa, ela pede para que a gente saia da culpa e vá para a responsabilidade. Assim como o pecado, também para a responsabilidade. Porque a culpa, ela traz angústia, a angústia traz ansiedade, a ansiedade traz medo, e medo traz aí uma série de questões que as pessoas passam anos, né, em terapia, tentando resolver, e muitas vezes não dão conta. Então, nós vamos encontrar esses vários eus que me habitam. Então, falando sobre a perspectiva da reencarnação dos espíritas, nós percebemos que o quê? Na época da codificação, os espíritos que existiam no mundo espiritual, a maioria deles era ex-católicos. Então, evidentemente, em função disso, e em função dos conteúdos cognitivos dos médios da época de Kardec, claro e evidentemente que a filtragem que viria a partir disso seriam com esses termos culturais que eles tinham a nível de inconsciente coletivo ali naquele momento. Então, é muito compreensível essa terminologia na codificação e ainda reflete um pouco, né, na obra de Chico, e que só com Joana de Ângeles, né, agora com Divaldo, a gente vê esse clareamento desses termos novos, porque nós já temos espíritos espíritas no mundo espiritual, em função da formação que a doutrina espírita vai fazendo dessa leva de espíritas que vem chegando no mundo espiritual, porque talvez estejamos na 8ª, 9ª encarnação de espíritas, leva, né, de gerações de espíritas. Então, onde nós pensávamos que estaríamos sozinhos, estamos na companhia do mundo, porque você tem várias Janaínas que lhe habitam, como eu tenho vários Joelson que me habitam. E eu preciso acolher, conhecer e ressignificar todos esses eus que me habitam. Aí tem gente que acha que vai conseguir fazer isso em uma encarnação. E tem gente que acha que faz isso em 1 ano, 2 anos de terapia. Tem gente que diz, eu não vou fazer terapia não, é tão cansativo. A gente tem que ir toda semana, sentar 1 hora com uma pessoa e contar tudo da minha vida para que ela possa me dizer alguma coisa. Tem até uma crítica que diz assim, a pessoa estuda 5 anos para ser psicólogo para aprender a fazer a pergunta. O que você conclui sobre isso? Né? Tem gente que tira essa onda, né, com a gente. Então tem gente que acha que faz 1 ano de terapia e que está muito bem, né? Vai uma vez na casa espírita e assiste uma palestra e está tudo bem. Está tudo bem, por enquanto. Mas você pode fazer... Isso é muito preocupante, já estão me interrompendo, mas assim, o que eu percebo que muitas pessoas que têm ansiedade, que têm depressão,
que estão sentindo, que estão passando problema, quando vai sugerir, não, eu já passo. Não, mas eu parei. Uhum. E fica difícil, né? Porque não pode parar, não tem como parar, né? Não. Todos nós, na realidade, se todos nós pudéssemos, né, fazer uma terapia, independente de qualquer problema, qualquer ensejo que nós tenhamos, é essencial, né? Esse reconhecimento de si, né? As curas como você diz, as sombras, né? Das nossas sombras. Isso. E Joana de Ângeles, e o Espírito Joana de Ângeles, em outro livro, que não é da série psicológica, mas eu gosto muito desse livro, que é Vitória sobre a Depressão, ela vai falar justamente que por que muitas pessoas não se curam na encarnação do seu processo. Elas passam a vida inteira, né, tentando na terapia, na medicação, nos seus processos, e ela não se cura. Por quê? Porque a questão se encontra no inconsciente coletivo, se encontra nas esteiras das reencarnações. Então, assim, quando a gente pega o livro Entre a Terra e o Céu, do Espírito André Luiz, e a gente percebe que o menino Júlio veio 3 encarnações seguidas para resolver um suicídio que ele tinha feito há 3 encarnações passadas, atrás, então a gente vê que um suicídio, ele veio 3 encarnações para trabalhar esse suicídio. Entende? E imagine todo o conteúdo cognitivo desse inconsciente coletivo, que já existe há mais de 4,5 bilhões de anos, e tem gente que já veio de outros planetas que não só reencarnou na Terra pela primeira vez quando a Terra foi criada, já vinha aí, já tem uma galera que já vinha, né, de um processo de expurgo de outro planeta, que passou pela transição planetária que nós estamos passando, e essas pessoas não acompanharam essa energia, essa vibração, essa vibe, e que elas tiveram que vir para cá, né? Então, assim, tem muito conteúdo aí para ressignificar e a gente não vai dar conta numa encarnação inteira. Foram raros os espíritos que fizeram isso, né? Segundo a Amélia Rodrigues, no livro Quando Voltar à Primavera, né? O único espírito que deu um salto quântico maior de processo evolutivo da história da humanidade foi Maria de Magdala. Porque ela era um espírito que estava num charco muito profundo de inferioridade, né? E ela, quando conhece Jesus, ela se modifica do dia para a noite. Ela dá ali um salto quântico enorme no processo evolutivo dela. Porque tem gente que acha que é Paulo, mas não foi Paulo, porque Paulo já sabia das leis. E Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, já era um espírito casto, que é diferente de Estevão. Uhum. Ele já era um espírito casto, ou seja, ele já vinha no processo de tentar caminhar junto com os passos do Criador, de Deus, né? E Maria de Magdala não, ela não tinha conhecimento e nem muito menos tentava viver, ela vivia, né, lá na prostituição, como a gente sabe, naquele processo. E Estevão já era um espírito evoluidíssimo, dos mártires que viveram, né, aqui naquele momento. Estevão era o mais evoluído de todos, muito evoluído. E a gente percebe claramente isso, como Denise Lino diz, de Campina Grande, é matemática básica. Por que Chico Xavier não recebeu o próprio Paulo ou o próprio Estevão para psicografar a obra? Teve que ser Emmanuel. Por quê? Se espíritos da envergadura de Paulo de Tarso e de Estevão, segundo a obra de André Luiz, que a gente vê isso no Obreiros da Vida Eterna, quando vão lá receber as clefs, o visitante sublime, espíritos de alta envergadura, eles só precisam reencarnar na Terra em missões de grande benemerência com intervalos de 5 a 8 séculos. Então, eles estavam no mundo espiritual, eles poderiam ter psicografado a obra. Não psicografaram por quê? Porque Chico Xavier não tinha condição espiritual para receber a comunicação de um espírito daquela envergadura. Então, teve que Emmanuel ser o portador da mensagem, que é alguém da realidade de Chico Xavier. Entende? Imagino que nós somos, né? Porque Chico dizia que era o quê? Era o circo. Nós somos o circo. Né? A gente está ainda... Né? E quando a gente lê o capítulo 3 do Obreiros da Vida Eterna, ainda está fica mais envergonhado do nosso processo de evolução. Então, nessa jornada heróica da alma, a gente precisa perceber isso. Precisa se perceber, se conhecer, saber qual é o seu caminho, qual é a sua jornada
do herói. E Joana de Ângeles vai dizer que são personagens, os heróis que a gente tem atualmente pra gente, né? Porque existe o herói, né, o modelo e guia pra gente, que a gente vai ver que é Jesus, que é o grande arquétipo do herói, é Jesus. E existem heróis que a gente pega eles enquanto referência. E ela vai dizer que essas outras referências menos dignas, ela vai dizer que são personagens inquietos, na sua grande maioria, que tudo fazem na busca ilusória da glória dos holofotes, permitindo-se abusos de toda natureza, mediante os quais tornam-se conhecidos pela audácia e pelo despudor com que enfrentam as situações embaraçosas programadas para testar-lhes as frases e resistências morais. Então, o Emily House, né, que foi uma grande artista, né, ela era um desses heróis, desses mitos heróicos, mas de uma frágil resistência moral, em função de tudo que ela arrastava junto com ela, né, a sua morte, a sua vida, os shows categorizados por ela embriagada, né, totalmente ali chapada, né, como eles usam essa expressão hoje, a galera jovem, para falar desse processo. Né? Então, esses heróis são personagens inquietos, como Joana de Ângeles vai dizer. Porque a gente precisa descobrir quem é o herói. Que herói é esse, enquanto arquétipo, que nós precisamos estar seguindo. E ela vai, Iris Sinotti, que é quem escreve esse capítulo, ela vai dizer o seguinte: o eu facilmente cede à tentação de identificar-se com o herói, o que acarreta inflação psíquica. Então, a gente começa a se identificar com esse tipo de herói, com esses heróis que têm essas frágeis resistências morais, como Joana de Ângeles vai trazer, e a gente tem aí uma inflação psíquica. Que inflação é essa? É justamente esse processo onde eu adoeço, porque eu estou tentando seguir um herói que não é um herói que me deve ser referência, entende? Então, quando eu pego esse herói como referência, eu me identifico com esse herói, e eu termino com essa inflação psíquica, que é esse sofrimento. E ela vai dizer que, em decorrência da coragem da envergadura, que caracterizam os espíritos fortes, humanos e dignificadores da sociedade, ela vai dizer que os verdadeiros heróis são esses espíritos que trazem essa envergadura de coragem e que são caracterizados por ser fortes, humanos e dignificadores, ou seja, eles deixam um legado positivo para a sociedade. Então, qualquer que seja a carga que o herói carrega, é ele mesmo. Ou, mais exatamente, seu próprio eu, sua totalidade. Isso aqui já é Jung. Deus e animal a um só tempo. Não só ser humano empírico, mas a plenitude do seu ser. Tem suas raízes na natureza animal e transcende meramente humana e atinge a divindade. O que é que Jung está querendo dizer com isso? Que toda carga que a gente leva na nossa vida é essa carga do herói. Porque ser herói, né, trazer esse herói enquanto referência para a gente, aqui na perspectiva espírita, muitas vezes pode ser desafiador. Imagine uma pessoa que está à frente de um lar de idosos, como eu conheço pessoas. Eu percebo diariamente a renúncia, o devotamento que aquela pessoa precisa ter para que ela se mantenha firme, porque vem investidas da família, das pessoas que abandonaram seus idosos, depois querem tirar os idosos de lá, porque já está perto de morrer, né, e vai ficar, e quer ficar com a herança. Tem várias questões. Então, quanto é desafiador, Cristina Russo está dizendo que está travando. O meu não está. Está normal. Eu acho que é o dela, eu mandei mensagem para ela. Certo. Então, a internet de lá, né? Então, eu percebo que é desafiador. Tá em volta, Cris. Eu percebo que é desafiador para muitas pessoas isso. Essas questões de realmente, como Jung está dizendo aqui, de carregar essa carga do herói. Mas essa carga não é do outro, é uma carga minha, né? Então, é o nosso próprio eu, é a nossa própria totalidade. Isso é difícil porque a pessoa tem, assim como nós, questões para trabalhar. E o propósito dela é o Dharma, o karma dela, né? O processo evolutivo dela. Deus e animal a um só tempo. Então, a gente convive com o nosso lado humanizado, o nosso lado ainda brutal, o nosso lado ainda com heranças
não civilizadas, como Freud vai falar no livro Totem e Tabu, né? Por que que existe totem? Por que que teve que existir tabu? Por que que teve que ter a proibição de uma coisa que não precisava ser proibida? Justamente porque há um desejo. O nosso desejo, né, Freud vai dizer que o grande mal-estar do sujeito é se civilizar. Se a gente pudesse, a gente andava sem roupa, a gente vê pessoas assim, eu tô com tanto calor, então usei a roupa mais leve que eu tenho, né, sair de todo jeito dentro de casa, sabendo que tem a questão do pudor, né, então assim, um grande mal-estar das pessoas é realmente a civilização, as pessoas não querem se civilizar, por conta da natureza ainda primeira, e Joana de Anjos vai falar sobre esses condicionamentos primitivos na sua obra, isso é muito importante. Então a gente faz esse travamento com o que é animal e com o que é divino, com esse Deus que nos habita. Não só ser humano empírico, mas a plenitude desse ser, ou seja, esse ser de forma plena para o sujeito, até que a gente possa atingir a nossa divindade. O herói é o ator de Deus, é o autor de transformação de Deus no homem. Jung vai dizer. Por isso que Jung era considerado como místico e religioso, né, a sua psicologia, porque ele trazia muitas questões religiosas incrustadas na sua teoria, né, de psicologia analítica. Então ele diz que o herói é o autor de transformação de Deus no homem. Então quando nós pegamos esse verdadeiro herói, esse herói que precisa ser carregado, esse herói que precisa ser reverenciado, esse herói que precisa ser percebido, que é a nossa referência para a nossa vida, a gente percebe que ele nos transforma, que ele nos ajuda nesse processo. Então, herói é alguém que deu a própria vida por algo maior que ele mesmo, Joseph Campbell vai dizer. Porque, e a gente vai entender já já essa frase, mais ainda, mais profundamente, é necessário muita renúncia. Está lá no capítulo Os Trabalhadores da Última Hora, que é um capítulo curiosíssimo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é tão forte, tão enfático, tão evidente esse capítulo, tudo que tem nele, que Kardec não fez nenhum comentário. É o único capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que Kardec não comenta, porque não tem necessidade. O que Jesus disse lá está claríssimo. E o que Kardec e o que os espíritos trouxeram nas instruções dos espíritos também está claríssimo lá. Erasto diz na mensagem dos bons espíritas, é necessário que renunciei os vossos hábitos, as vossas ocupações fúteis, ide e pregai. Está lá. Então, que ocupações fúteis são essas? Então, assim, me pediram para fazer um seminário, sábado agora próximo, para o pessoal de Natal, de lá que eu amo, a banda Hawari, de lá de Natal, então tem a mocidade também, né? Esse nosso irmão Elidon. De tio Elidon, do Centro Espírita Luz Divina, né? Então, o pessoal de lá me pediu para fazer um seminário sobre a obra Obreiros da Vida Eterna, e eu estou relendo o capítulo novamente, em 2 semanas, já li a metade, e essa semana eu vou ler a outra metade. Então, assim, quais são as ocupações fúteis que eu, Joel, estou tendo que renunciar? Eu amo assistir Grey's Anatomy, não estou assistindo essa semana. Eu amo assistir Diários do Vampiro novamente, pela 4ª vez, que é uma série que eu gosto muito. Estou renunciando a assistir para ler a obra novamente. E estou aprendendo mais e vou passar esse conhecimento para outras pessoas. Então, é necessário que a gente faça essa renúncia. Entende? Então, o herói é alguém que deu a própria vida por algo maior que ele. Então, o que é maior do que eu? É essa obra, é esse trabalho no bem. Então, essa vida que a gente entrega, é isso que a gente renuncia. E enquanto a gente não perceber que esse herói de Obreiros da Vida Eterna, esse já é o herói que vai renunciar a isso, nesse momento, está dando a vida dele. Porque são minutos, são horas que eu não vou perder, mas que eu vou multiplicar para esse trabalho maravilhoso. Então, assim, ontem eu li a prece de Zenóbia, quando ela desce para atender nas zonas ubralinas da casa transitória. Eu disse, meu Deus, que prece linda. Então, assim, o quanto para mim está sendo gratificante a energia que eu senti quando eu reli novamente a primeira prece de Zenóbia, nos primeiros atendimentos que ela faz no umbral. Então, eles vão ganhar, mas eu vou ganhar muito mais, entende? Por conta dessa renúncia, por esse herói que está me habitando nesse momento e nesse processo, e eu vou estar fazendo isso. Então, Iris Sinotti, nesse livro, né, Espelhos da Alma, Jornada Terapêutica, ela diz, o Cristo, em termos psicológicos,
simboliza o bem supremo, contrário aos poderes sombrios. Quanto mais caminhamos em direção ao autoencontro, mais a imagem do Cristo muda em nossa consciência. Ele nos convida ao retorno em nós mesmos, onde habita Deus. Então, muita gente quer procurar Deus fora. Muita gente quer procurar Deus em tudo quanto é lugar. Mas ele está no lugar bem próximo, mas ao mesmo tempo muito distante, que é comigo mesmo. As pessoas não ficam com elas mesmas. Elas estão, nessa quarentena, assistindo live atrás de live, participando de grupos e grupos de estudo, estão lendo obras e obras e obras, mas elas não tiram um momento, não é um momento vazio, é um momento onde ela vai preencher com tudo que realmente importa na vida, porque é o autodescobrimento. Qual é o meio prático e eficaz para resistir aos arrastamentos do mal já nesta vida? Pergunta, 919 do Livro dos Espíritos. Qual meio prático, Kardec pede uma coisa, eficaz, a segunda coisa, para resistir aos arrastamentos do mal, a terceira coisa, numa única encarnação. Ele pede 4 coisas nessa pergunta 919. Lá não está escrito, faça prece, faça caridade, vá visitar o lar dos idosos, faça palestra, participe de grupo de estudo. Não. A resposta que está lá é: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, antes mesmo de você querer sair salvando o mundo, fazendo palestra, participando de grupos de estudo, faça tudo isso, com certeza, mas se conheça. Porque o que me impacienta, o que me incomoda, o que me angustia, o que me inquieta, é meu. Não é a mesma coisa que impacienta você, que inquieta você, que angustia você. Não. O que implica é outra coisa. E eu só vou perceber isso quando eu me perceber. Pessoas que não são analisadas, pessoas que não se conhecem, a todo momento elas ficam projetando o que foi bom para elas, o que elas percebem sobre elas para as outras pessoas. Porque elas acham que aquilo é verdade. Isso é o que Osho diz, isso é coisa de pessoas tolas. Só pessoas tolas têm necessidade de impor a verdade. Porque a verdade, para mim, é diferente para você. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Entende? Então, o Cristo em nós, em termos psicológicos, simboliza o bem supremo. Olha que coisa linda. Contrário aos poderes sombrios. Então, quanto mais a gente se conhece, mais a gente traz esse Cristo para perto da gente, enquanto símbolo psicológico, e nós nos distanciamos e vamos ressignificando essas sombras, que é o que Joana de Anjos vai dizer no livro Em Busca da Verdade, que é o encontro do anjo e o demônio interior. Como é que eu vou fazer esse encontro do anjo e do demônio se eu só quero ser evoluído? Se eu acho que eu já sou uma pessoa paciente, se eu já acho que eu sou uma pessoa que não tem sombra. Porque se você conversa com muitos espíritas por aí, eles estão à beira da perfeição. Sabe? Eu fico imaginando que eles, ou eles estão aqui em missão de grande benemerência no planeta Terra, e eu fico procurando a obra de grande benemerência desses espíritos, não encontro essa obra de grande benemerência. Boa noite, Mariana, do Hauari, lá de Natal, entrou agora Mariana Mota, e Mari, e aí, ou eles estão aqui em missão de grande benemerência, que a gente fica se perguntando onde está essa obra, ou Deus, o Conselho Kármico, por acaso, de forma desorganizada, eles reencarnaram aqui. Mas tem gente que você conversa, elas estão à beira da perfeição. Já são pessoas que dizem, eu me conheço. Eu fico com um riso interno, totalmente interno, quando eu escuto essa frase. Porque eu fico, meu Deus, deve ser uma pessoa muito maravilhosa, Porque ela já se conhece, ela já acessou os 4,5 bilhões de anos do inconsciente coletivo dela, ela já fez a fusão do inconsciente e consciente, e já fez a travessia do desejo, já é uma pessoa liberta de culpa, liberta de angústia, liberta de ansiedade, liberta de medo, é alguém que consegue fazer tudo na sua vida fluir,
Então eu fico, meu Deus, que graça e louvor eu vou ter de encontrar alguém na minha vida que diga, eu me conheço. Então, as pessoas que não se conhecem, elas estão aí dizendo que já são pacientes, que não têm sombras, né? Mas aí vem Freud e dá o terceiro tombo, porque Freud era narcísico, né? Freud era muito orgulhoso e ele sabia disso, né? E ele diz que ele era o terceiro tombo na ferida narcísica da humanidade. Primeiro foi Copérnico, né? Sobre que a Terra, né, não girava, nada girava em torno da Terra, era a Terra que gravitava junto, né, com aquele processo. Depois vem Charles Darwin com a teoria das espécies e Freud dizendo que nós não somos conscientes, que nós somos totalmente inconscientes. E Joana de Ângeles vai dizer que nós somos neuróticos beirando a psicose. Joana de Ângeles vai dizer que por trás de uma pessoa, aquela pessoa com asco, aquela pessoa que, vê uma pessoa de short curto e recrimina, vê uma pessoa que saiu de casa com uma blusa e não botou o sutiã, fala mal. Aquela mulher que se separou agora e tem muita amizade com vários homens, e ela fala mal daquela pessoa, tá vendo, se separou agora, tá dando muita liberdade a todo mundo. Joana de Ângeles vai dizer que por trás de toda pessoa puritana demais, isso é Joana de Ângeles quem diz, quem tiver com raiva, manda mensagem telepática para Joana de Ângeles, está lá no livro Ser Consciente. Por trás de toda pessoa puritana demais, existe uma pessoa com um desejo sexual avassalador. Existe uma pessoa com um desejo sexual avassalador. Avassalador. É essa a palavra que ela usa. E ela diz que quem nunca se envergonhou na vida, ou enlouqueceu, ou é esquizofrênico. Entende? Demais. Quem nunca se envergonhou de algo que fez na vida, ou enlouqueceu, ou é esquizofrênico. Então, tem gente que diz, eu não me envergonho de nada que eu fiz na minha vida. Eu fico com muito medo de ficar perto de pessoas que dizem isso. Porque ela deve estar dentro da categoria que Joana de Ângeles diz, neuróticos beirando a psicose. E a pessoa que é psicótica, muitas vezes é esquizofrênica. Tem delírios e alucinação, que é o que caracteriza as pessoas esquizofrênicas. Então, a presença do Cristo, em termos psicológicos, nos faz simbolizar o bem supremo e fazer com que a gente veja a nossa sombra e caminhe em direção a esse retorno a nós mesmos, onde nós vamos encontrar a presença de Deus. O Deus interno que nos habita. Então, a Joana Iris Sinotti, nesse capítulo desse livro, A Jornada do Herói, né, a Jornada Heróica da Alma, ela faz uma análise psicológica, à luz do que Joana de Ângeles vai trabalhar muito no livro Em Busca da Verdade, porque Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Verdade, ela só trabalha uma única coisa do Evangelho de Jesus, que é a parábola do filho pródigo, ou a parábola dos dois filhos. Ela faz uma análise tão profunda sobre essa parábola, sobre o filho que foi, sobre o filho que ficou, por que o filho foi, por que o filho ficou, quem é esse pai, de forma arquetípica, para cada um de nós, de forma psicológica. E Iris Sinotti vai fazer essa análise, né, do nascimento de Jesus, dos arquétipos que tem no nascimento de Jesus para a gente. O que é que a gente observa? Que não havia estalagem onde Jesus nasceu. Ele nasceu aonde? Ele foi colocado numa manjedoura. Nós precisamos retornar às origens, no sentido de nós precisamos retornar a nós mesmos. Então, o nascimento de Jesus traz esse retorno à simplicidade, porque o nosso eu, ele é simples, ele é destituído do orgulho, da vaidade. Isso é tudo do ego, isso é tudo das ilusões que a gente vai criando e projetando durante a nossa vida. Então, não encontramos estalagem em termos, né, de fazer contato com a manjedoura. Essa manjedoura é a nossa sombra. Assim como os animais que tinham lá no nascimento de Jesus. As formas animalizadas que nos habitam.
no livro e no filme Sá sobre a Cegueira, do Zé Saramago, né, nós percebemos muito isso. Você você é aquilo que você faz quando ninguém está olhando, Heráclito vai dizer. Então, muitos de nós não nos conhecemos. Muitos de nós não conseguimos desenvolver esse processo. Então, a gente entra, né, depois dessa análise desse nosso processo de jornada heróica, que exige coragem, persistência e humildade. De nós, né, essa jornada do herói. E ouvindo, né, a voz interior, onde nós encontramos o chamado para essa jornada do herói. Maria de Nazaré ouviu o seu chamado, né, quando os anjos vieram avisar. Francisco de Assis também ouviu o seu chamado, né, quando passava de frente à igreja de São Damião e ouviu o seu chamado. Então, todo herói, que ela vem com chamado. E nós precisamos nos conectar com a nossa essência para então ouvir esse chamado e identificar esse chamado. Então, Jung diz que para ser curado o conflito, projetado deve voltar ao princípio do indivíduo, onde teve seu princípio inconsciente. Ele deve celebrar sua última ceia consigo mesmo, começou a prover carne e beber seu próprio sangue. Isso significa que ele deve reconhecer e aceitar o que é em si. Será esse, talvez, o sentido do ensinamento do Cristo, de que cada um deve carregar sua própria cruz, pois se tivermos de suportar a nós mesmos, como seremos capazes de lacear os outros? Na psicologia de Carl Roger, né, a psicologia está travando Janaína, Tiago. Um pouquinho só. Mas já organiza. Então, Carl Roger vai dizer que a forma como eu trato o outro é a forma como eu me sinto interiormente, né? Então, se você carregar a sua cruz, ou seja, se você desenvolver esse processo de autoconhecimento, você vai perceber suas sombras, vai ressignificar, vai ficar e vai conseguir não ocerar mais as outras pessoas. Eu também tenho ouvido o meu som com ruído. Eu acho que é seu headphone. Vou tirar de novo. Deixa eu tirar e botar pro... Vamos lá. Então, nós temos alguns heróis bem arquetípicos, né, no nosso processo, que é o Pinóquio, né? E assim, é muito significativo a gente observar hoje os desenhos animados com um novo olhar. Então, quando a gente vê Pinóquio era uma pessoa que mentia muito. E com isso, ele não fazia o quê? Não se encontrava, não era uma criança ali perdida de si mesmo. Mas há um momento em que ele faz contato com sua sombra. Há um momento onde ele faz contato com a sua verdade, em termos psicológicos, que é quando ele está lá no mar e ele é engolido pela baleia, né? Então ele entra para dentro, né? Ele entra para dentro e consegue ver toda a poeira, todo o lixo, toda a sombra, toda a luz também que o habita, né? Porque assim, a gente sabe que a gente evoluiu alguma coisa. Então também tem luz na gente. Por isso que Joana diz, é o encontro entre o anjo e o demônio interior, né? Então, a Cinderela, né? Lá os ratinhos que vão ajudar a Cinderela. Ali é a sombra dela. Ela passa o quê? Logo de início, a Cinderela rejeita os ratinhos. Ela não queria que eles ajudassem ela. Até que ela precisa de ajuda. Ou seja, quando ela cai, quando ela passa por um processo muito difícil, é que eles se transformam, né, na carruagem, na pessoa que guia a carruagem, né, que fazem muita coisa para ela. Os pássaros, todo aquele entorno assim, né, é muito psicológico. Porque até então ela não dava tanta atenção àquilo, mas depois do contato com a sombra, ela passou a dar atenção àquele processo. E a Branca de Neve, né, aquele encontro que ela tem com a bruxa era encontro com a Branca de Neve bruxa que a habitava. O veneno que ela toma, né, da maçã envenenada que ela come, é o contato com as suas questões sórdidas, com as suas questões ali ácidas, que ela precisava fazer contato.
Isso a gente trazendo análise psicológica. Então, ela teve que dormir para fazer parar. Ela precisou parar. Quantas e quantas pessoas não... Você já percebeu que, às vezes, no carnaval, acontece de pessoas, às vezes, ficarem acamadas durante o carnaval inteiro? É proposital, às vezes, da própria espiritualidade, que aquela pessoa pega uma infecção e fica ali deitada, onde ela vai passar aquele tempo refletindo sobre a vida dela, e ela não vai para o carnaval, não vai fazer aquelas outras coisas que não era para ela estar fazendo, entende? Porque ela precisava fazer contato, né? Então, para finalizar, né, o Evangelho de Jesus é essa bússola para a nossa jornada. O Cristo é o homem interior de que se chega pelo caminho do autodescobrimento, né, e Jung vai dizer, Joana de Ângeles vai dizer que sobre qualquer aspecto considerado o seu testamento, o seu evangelho é o mais belo poema de esperanças e consolações que se tem notícia, o evangelho. Nós precisamos desconhecer aquilo que a gente acha que conhece para a gente conhecer o papel do outro em minha vida, porque o outro tem um papel muito importante. E Joana de Ângeles vai dizer que o julgamento, porém, insensato, arbitrário e constumaz decorre da inferioridade do opositor, que apenas vê a própria imagem, mas melhorou mais o ruído, Marcos. A própria imagem projetada e odeia, sedento de destruição para libertar-se do pesado fardo, ferindo a outra, é covarde e cruel. Então, muitas pessoas, elas projetam muito a sombra dela nas outras. Ave Maria, mas Janaína só chega atrasado na reunião. Ave Maria, mas fulano, quando tá ali na live no Instagram, fica fazendo tanta pergunta besta. Enfim, fica se projetando na outra pessoa, né? Constantemente. E não percebe que ela poderia ser essa pessoa que sempre chega atrasada, essa pessoa que pergunta coisas indevidas, entende? E aí tem todo esse processo. A gente precisa abandonar esse paraíso da infância. A gente precisa fazer contato com essa criança interior, mas eu preciso também, em vários momentos da minha vida, abandonar esse paraíso infantil. Quem ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Esse capítulo é tão interessante e curioso no Evangelho que Kardec não só pegou Jesus e ele foi explicar. Porque eu acho que ele teve receio, ou ele foi muito bem orientado a não colocar instruções dos Espíritos nesse capítulo. Porque também ele é muito já exposto do que a gente precisa fazer. Divaldo sofreu muito porque a mãe dele não entendia que ele precisava sair de casa para fazer palestras seminários no final de semana. Ela queria que ele ficasse com ela. Toda vez ela cobrava. Ela só veio entender depois que desencarnou a importância do trabalho de Divaldo. Então, quando ela desencarnou, ela veio para ele: meu filho, hoje eu sei a importância do seu trabalho. Ou seja, se você, por apego a seus pais, não sai de casa para trabalhar no bem, você não está servindo, não é digno, como Jesus diz dele. Porque se não tá, a pessoa não está prostrada numa cama, não está acamada, totalmente dependente de você. E outra coisa, se você tem condições de colocar alguém para cuidar enquanto você vai fazer um trabalho muito maior, você pode ir. Tranquilamente, sem culpa. Você não vai ser um mau filho, não vai ser uma má filha por isso. Inclusive, você vai estar fazendo o que é para fazer. Agora, há momentos em que a gente precisa dar apoio. E a gente já percebe isso com Juana de Cusa, quando ela expôs suas dores a Jesus. Não, volta, pacifica o teu lar, aí depois vem e me segue. Porque também o lar precisa estar pacificado, para você sair e fazer esse trabalho. Porque também não adianta, né? Porque Emmanuel vai dizer no livro Fonte Viva, na mensagem intitulada Parentes, ele diz: os parentes são obras que o Pai compassivo nos deu a realizar. Somente adestrando paciência e bondade, compreensão e tolerância na praia estreita do lar, é que nos habilitaremos a servir com vitória no maral das grandes experiências. Então a gente não vai... A família é a primeira escola, né? A família é o laboratório da alma, como diz Joana de Ângeles no livro Constelação Familiar também. Então é importante que a gente abandone, mas que momento é esse do abandono? E que abandono é esse? Que esse abandono aqui é diferente do abandono de negligência, né? Então, o processo de quem eu sou, o meu processo de individuação vai proporcionar isso.
Existe também uma coisa que precisa ser curiosamente descoberta para a gente finalizar a jornada do herói, que é a presença do mendigo interno. Uma parte fantástica do capítulo desse livro de Joana, né, que é explicado aqui por Iris Sinotti, é a presença do mendigo interno, Lucas diz, né, no capítulo 14, versículo 12 a 14, disse também aí que havia convidado, quando deres um jantar, uma ceia, não convide os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles posteriormente te convidem e sejais recompensado. Até ao dares o banquete, convida os pobres e os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado do fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. E Jung dá um fecha bem grande, né, conosco, quando ele diz assim, que eu faça um mendigo sentar na minha mesa, que eu perdoe aquele que me ofende, e me esforce por amor, inclusive o meu inimigo, em nome do Cristo. Tudo isso, naturalmente, não deixa de ser uma grande virtude. O que eu faço ao menor dos meus irmãos é ao próprio Cristo que eu faço. Mas, o que acontecerá se eu descubro, porventura, que o menor, o mais miserável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos meus caluniadores, o meu inimigo reside dentro de mim? Sou eu mesmo, e precisa da esmola, da bondade, e que eu mesmo sou o inimigo que é necessário amar. Porque muitas vezes o outro é que não presta, o outro é que é ruim, o outro é que não faz nada de bom. Mas não é assim. O inimigo habita em mim. Ele está em mim. E eu preciso acolher esse inimigo, amar esse inimigo, perdoar esse inimigo, dar a esmola que esse inimigo precisa receber. Esse mendigo interno que está ali pedindo. É um Joelso que grita, Joelso, olha para a tua vaidade, constantemente. Joelso grita e diz, Joelso, olha o teu orgulho, olha a tua prepotência. Olha tudo isso que te arrasta para um processo de sombra e que você precisa olhar. E essas vaidades, esses orgulhos, esses egoísmos, eles estão gritando. Eles estão pedindo esmola, pedindo um pouco de atenção. E eu não dou. Aí eu projeto no outro. Aí eu digo, não, é Bolsonaro que não presta, não estou falando que é bom. Né? Sou de esquerda. Mas eu jogo tudo de ruim em cima do presidente, tudo de ruim em cima dos ministros, tudo de ruim em cima de fulano e de cicrano. Porque eu estou projetando sombra no outro. Vamos projetar amor, mas para projetar amor, eu preciso reconhecer as sombras. Né? Então, o que é que a gente diria agora para a nossa criança? Depois de toda essa reflexão, o que eu diria para a criança que eu fui ontem, né? Para o adulto de hoje, diria para a criança que a gente foi. O que é que eu diria a ela? Né? E algumas perguntas norteadoras para isso é: qual a trilha, qual caminho trilho para me tornar humano? Em algum momento nessa vida você já duvidou de tudo, inclusive de você mesmo, que é importante a gente duvidar. Será que você é a pessoa que você diz ser ou que você pensa ser? O que você quer fazer na sua jornada? O que o herói faz para você? Quando você encontra um grilo falante, igual o Pinóquio, o que você faz? A minha vida é direcionada a um propósito maior? Sirvo ao Senhor, a Deus ou a Mamon? Nossa jornada tem um propósito individual e coletivo ou ela é totalmente egóica? E eu finalizo, né, com uma mensagem do filme, né, O Pequeno Príncipe, que é um filme que ilustra totalmente a jornada heróica, onde ele vai dizer, né, Antônio de Saint-Exupéry, que é preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se eu quiser conhecer as borboletas. Então, eu não vou conhecer a minha paciência se eu não olhar para todas as larvas que me implicam para que eu seja impaciente. Eu não vou conhecer a humildade se eu não olhar as larvas que me impedem, que me impelem, que me inferem, que me influenciam para que eu seja orgulhoso, para que eu seja vaidoso, para que eu seja totalmente egoísta.
Eu preciso ver todas essas larvas para que eu veja a borboleta da paciência, a borboleta do amor, a borboleta do autoencontro. Eu preciso ver essas larvas. Eu preciso fazer contato quanto antes com as minhas sombras. E nós estamos vendo aí, as sombras de todo mundo estão aparecendo. Nem adianta também nesse período de transição querer esconder, postergar mais sofrimento. Olhe, né, o prefeito da cidade, segundo as informações, que tinha um empregado doméstico, que na realidade ela era contratada da prefeitura, e que não era na cidade dele, uma mulher branca que tem uma empregada negra, que não toma de conta do filho, que estava fazendo a unha, que não é um serviço essencial, obrigando a pessoa a ir num prédio, enfim, todo o entorno aí, justamente falando de quê? De profundo desconhecimento de si mesmo. Então, as coisas estão, as sombras estão aparecendo em todo lugar. Vamos fazer contato com essas sombras, para que a gente possa, o quanto antes, ressignificá-las e aproveitar esse contato com o Deus interno que nos habita, para que a gente possa, enfim, né, Janaína, externar toda a felicidade e plenitude que nos habita em todos nós, que é nosso direito de nascença, ser feliz, ser pleno, ser próspero, ser abundante, ser tudo de bom e de maravilhoso, e que só o amor vai nos tirar desse lugar de guerra interna. Agradecer a presença de cada um que esteve, né, aqui conosco, que está ainda conosco, que vai assistir depois, e o convite da casa e a paciência de vocês até agora de nos ouvir, né, nessas reflexões extensas e existenciais. Tá bom? Joelson, muito obrigada pela sua participação. Em nome do Núcleo Espírita Gotas de Luz, em nome de todos os nossos irmãos, agradecemos demais, né, essa palestra que nos faz refletir, né, como o próprio título já dava a deixa, né, que possamos, né, verdadeiramente fazer uma reflexão de tudo que está acontecendo, que já aconteceu e que poderá acontecer. Vamos seguindo em frente, obviamente pensando no que podemos melhorar e continuando a prática do bem. Sim. Para ilustrar, antes da nossa prece final, que eu vou pedir para você fazer, avisar os nossos irmãos que amanhã continuam nossos estudos, né, com a obra de Joana de Ângeles e o Evangelho. Quem quiser participar, manda uma mensagem no privado aí no Gotas de Luz, tá? Nosso irmão Joel está participando excepcionalmente nas segundas-feiras. Na quinta-feira, com a Juventude da Casa, vai continuar às 7h30 da noite, né, a live da Mocidade da Casa, com a arte espírita, musicalidade, né, e todos os domingos estaremos por aqui nesse período online, né. Temos também o trabalho social da irmã Angélica, né, que é a banheirinha. Fizemos aí no mês passado, a mãezinha aí recebeu um enxovalzinho completo. Então, se você conhece alguma mãe carente que está necessitando de um enxoval, procura a gente também no privado, que quer também participar, doar, fique à vontade. Então, encerrando a noite de hoje, nosso irmão Joel fazer a prece final. Eu vou ler a prece, né, que está no capítulo 6 do livro Obreiros da Vida Eterna, essa prece de irmã Zenobia que eu citei na nossa fala, que ela é linda. Pedir que a gente possa fechar os olhos para se concentrar nessas palavras, né, desse doce espírito que trabalha já há mais de 20 anos nessa casa transitória nas zonas umbralinas. E ela diz assim: Senhor, dá que possamos amparar os infelizes tutelados. Tu tens o pão que extingue a fome de justiça, a água eterna que sacia a sede de paz, o remédio que cura, o bálsamo que alivia, o verbo que esclarece, o amor que santifica, o recurso que salva, a luz que revela o bem, a providência que retifica, o manto acolhedor que envolve, a esperança em tua misericórdia. Mestre,
Tu que fazes descer a bendita luz de teu reino aos que choram no vale das sombras, concede que nós, teus discípulos transviados, possamos ouvir aqueles que nos amam. Pastor divino, compadece-te da ovelha desgarrada do aprisco de teu coração. Permite que aos seus ouvidos tenham acesso os ecos suaves do teu infinito amor. Concede-nos semelhante alegria, não por méritos que não possuímos, mas por acréscimo de tua exaltável bondade. Graças a Deus. Então, boa noite, Janaína. Fiquem bem. Obrigada. Até mais. Tchau, gente. Obrigada.